Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de oração e também de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Esse é o momento em que vamos apresentar um breve resumo da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Esse é o terceiro trimestre de 2020 e eu aproveito para convidar você, se você ainda não fez a sua assinatura, é um bom momento para você procurar essa semana e fazer também a sua assinatura. A lição da Escola Sabatina nos ajuda a entender melhor muitos assuntos que são apresentados na Palavra de Deus. E o assunto desse trimestre é Fazendo Amigos para Deus. Hoje vamos apresentar um resumo da lição 6 desse trimestre. O título da lição é Possibilidades Ilimitadas. A semana 6 ela vai do dia 1 a 7 de agosto. E o verso para memorizar está em 1 Coríntios 12, versículo 11, que nos diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Esse é o verso para nós termos um exercício de memorizar durante a semana. No sábado à tarde, aqui vem apresentando que testemunhar não é um dom específico para uma ou outra pessoa, mas testemunhar é uma missão que Deus dá para cada cristão que é acrescentado à sua igreja. Então, todos fomos chamados, de acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que todos fomos chamados a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A cada crente que é chamado para seguir Jesus, também é dado uma missão de falar de Jesus para outras pessoas. O Deus que nos chama também é o mesmo Deus que vai nos capacitar para cumprirmos essa missão. O Espírito Santo ele é concedido a cada crente e ele concede a cada um de nós também um dom, um ministério para nós desenvolvermos na pregação do Evangelho. No domingo encontramos o título Diferentes Dons Unidos no Serviço. Os discípulos eles eram bem diferentes, mas essas diferenças os completavam e tornava a igreja em melhor condições de atender às diferentes realidades em que Deus precisava que eles estivessem. Uma palavra, ela nasce do abraço das letras e vogais diferentes. Uma história só pode ser escrita quando diferentes letras e vogais se unem, então é possível surgir uma história. Assim também a igreja. Nossas diferenças devem nos completar, cada um com a sua característica especial que Deus lhe concedeu, com seu dom diferente, com seu talento especial. E esses diferentes talentos e dons precisam estar unidos para poder atender às diferentes pessoas que Deus coloca em contato com a sua igreja. Cada membro do corpo de Cristo, ele é muito importante, mas é preciso estarem unidos e trabalhando de maneira harmoniosa. A saúde da igreja, ela acontece quando esses membros do corpo trabalham cada um em seu lugar específico e unidos uns aos outros. Assim como a saúde do nosso corpo é preciso uma harmonia de cada membro trabalhando e fazendo sua tarefa, assim também acontece com a igreja. Todos os membros unidos formam um só corpo. É isso que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. O grande desafio que Deus nos coloca como igreja é cada um, como membro do corpo de Cristo, desempenhar bem a sua função e unindo-se uns aos outros. Na segunda-feira, Deus, o doador de todos os dons. Todos os dons são dádivas divinas concedidas a cada um de nós, membros da sua igreja. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais. E ele distribui como lhe apraz e a cada um individualmente. Ou seja, é uma decisão do Espírito Santo que dom ele vai conceder a cada crente. Não sou eu que defino o dom que eu vou ter ou que eu quero ter. Eu posso até pedir, mas é o Espírito Santo quem decide que dom ele vai conceder a cada crente. Assim como há no céu um lugar definido para cada pessoa que será salva, nessa terra também há uma missão, há uma tarefa definida para cada crente. Assim como você e eu devemos nos preparar para um lugar no céu, na eternidade, devemos pedir que o Espírito Santo nos prepare também para o cumprimento da missão, da tarefa que Ele quer que nós cumpramos aqui nessa terra. Terça-feira,
o propósito dos dons espirituais. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 12, lá diz que todos os dons foram concedidos, pelo menos com dois objetivos especiais. Primeiro, um aperfeiçoamento dos santos. O segundo, o desempenho do serviço de Deus. É importante que cada um de nós descubramos os nossos dons e coloquemos esses dons em exercício, porque isso leva a um aperfeiçoamento da minha vida cristã na presença do Senhor. A outra grande razão que aqui nos é apresentada é que quando nós exercitamos nossos dons e cumprimos com fidelidade, o serviço na casa de Deus será bem desenvolvido. O Espírito Santo é quem une a igreja no exercício desses dons para o cumprimento da missão. Se não fosse a operação do Espírito Santo unindo esses dons, ser-nos-ia impossível cumprir a missão que Deus nos confiou. Os dons e talentos, eles são concedidos por Deus, mas os dons e talentos, eles são um pouquinho diferentes. Os talentos são dádivas de Deus que já nascemos com eles. Os dons também são concedidos por Deus para algum ministério específico que Ele deseja nos usar no cumprimento da missão. Mas eu repito, tanto os dons como os talentos, concedidos desde o nascimento, como os talentos ou adquiridos por Deus para o cumprimento de algum ministério, todos nós vamos prestar contas pelos dons e talentos que o céu nos concedeu. Na quarta-feira, descobrindo os dons. Como nós podemos descobrir os dons que possuímos? Eu quero apresentar pelo menos 3 dicas. Primeira dica, ore a Deus, pedindo ao Espírito Santo que revele que dons Ele concedeu a você. O Espírito que concedeu certamente vai falar conosco e vamos entender o que Ele espera da gente. Uma segunda dica, peça a Deus um ministério na igreja onde você possa desempenhar esse dom para o cumprimento da missão da pregação do Evangelho. Pergunte, Senhor, onde eu devo aqui na igreja aplicar, em que ministério devo aplicar o meu dom para ajudar na pregação do Evangelho? Uma terceira dica, peça também ajuda a um líder espiritual. Diga, meu irmão, minha irmã, em que posso ajudar na igreja? Em que ministério está precisando de alguém para servir, para ajudar na tarefa, no cumprimento da missão de atender a igreja e de atender as pessoas que precisam conhecer Jesus? Em que posso ajudar? Um espírito de serviço com certeza vai facilitar você descobrir que dom e em que ministério Deus quer usar você. Quinta-feira, desenvolvendo os dons. Aqui é colocado em destaque a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, versículos 14 a 30. E quero destacar alguns ensinos muito especiais nessa parábola. O primeiro deles, cada um dos servos recebeu pelo menos um talento, ou seja, todos foram, pelo seu patrão, atendidos e receberam uma tarefa para cumprir. A segunda lição que quero destacar é que os talentos foram distribuídos conforme a capacidade de cada um deles. O patrão conhecia os seus servos. Aquele que ele entendeu que tinha mais capacidade, deu mais talentos. O que ele entendeu que tinha menos, deu menos talentos. Um outro ponto que eu quero destacar é que os talentos não eram dos servos. Os talentos pertenciam ao seu Senhor. É por isso que no final da parábola o Senhor pede contas. Eles são obrigados a prestar contas por esses talentos, porque não pertencia a eles, pertencia ao Senhor. Uma outra área que eu quero destacar é que o essencial que essa parábola destaca não é o quanto talentos você recebeu, 1, 2, 3 ou mais. Mas o mais importante não é o quanto talento possuímos, mas o que fazemos com esses talentos que recebemos. Se você recebeu 1, desenvolva 1. Tudo que Deus espera é que você use com fidelidade, é que você trabalhe com fidelidade com esse 1 talento que você recebeu. Se recebeu mais, ao que mais lhe tem, mais lhe será também cobrado depois. E uma outra lição que eu quero destacar é que ao desenvolver um talento, um dom que Deus nos confia, Ele nos acrescenta ainda mais e Ele desenvolve ainda mais. Por outro lado, quando não usamos os dons e talentos que o céu nos concede, esses dons e talentos também podem ser perdidos. E isso é muito triste, porque você deixa de ter a alegria de desenvolver o serviço, de se aperfeiçoar no Senhor, além do que a igreja fica prejudicada com um ministério tão especial que teria se você desenvolvesse o seu talento, o seu dom no ministério da pregação do Evangelho.
Sexta-feira, no estudo adicional, eu quero apresentar uma citação que aparece no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 282, que diz assim: a todos é dada uma obra a fazer pelo Mestre. Ele distribuiu os talentos de acordo com as aptidões conhecidas dos seus servos e espera retorno correspondente. Deus distribuiu para cada crente dons diferentes, dons diversos, a cada um, pelo menos um dom ele recebeu. Agora, nosso Deus também espera no seu retorno que nós prestemos contas por esses dons. Quando Jesus voltar, Ele espera que eu e você apresentemos o resultado dos dons, dos talentos que Ele nos confiou. Tanto os talentos naturais, que já nascemos com eles, como os dons que nos foram concedidos pelo Espírito Santo para o cumprimento de algum ministério. Todos esses dons e talentos prestaremos contas no retorno de Jesus. Jesus, então, confiará os dons da eternidade a todos aqueles que nessa terra hoje foram fiéis no uso dos seus dons e talentos. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a usar com fidelidade cada dom, cada talento que Ele nos concedeu para o nosso aperfeiçoamento, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo e principalmente para a conclusão da pregação do Evangelho em todo o mundo. Deus pode contar com você? Então vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelos dons que o Senhor nos concedeu, pelos talentos concedidos também. Nos ajude cada dia a usarmos com fidelidade esses dons e talentos para o desempenho do serviço da missão que o Senhor nos confiou e que nós consigamos ser fiéis no uso desses talentos para que quando o Senhor Jesus voltar, possamos ser aprovados e possamos receber então os dons da eternidade. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.